Bom dia, meus amados. Graça e paz a todos. Galera, vamos iniciar agora uma série nova chamada O Profético. Amo esse tema e eu quero, como João, quando ele escreveu o livro de João, quero ser brutal como João. E isso eu peço a Deus graça e peço a Deus sabedoria para compartilhar aquilo que ele tem colocado em meu coração. Por que eu falo que João foi brutal? Porque Mateus, Marcos e Lucas, quando eles começam a narrar a respeito de Cristo, ele fala a respeito do nascimento de Jesus. João não, João ele vem numa perspectiva divina, ele fala a respeito do verbo, ele fala daquele que é, que era e que há de vir, ele fala que o verbo estava no princípio, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas através do verbo, e nós sabemos que o verbo é Jesus Cristo. Então João está falando, eu quero falar do Jesus que é aquele que é eterno, não daquele que apareceu na história, mas aquele que é o Senhor da história. Então João ele foi muito brutal. E quando eu falo sobre o profético, muitas pessoas têm a tendência de achar que uma pessoa profética é alguém que manifesta poder, é alguém que manifesta dons espirituais. E eu quero dizer que dons e poder não são sinais de caráter, dons e poder não são sinais de uma pessoa profética. Podem ser, mas não são o, o sinal principal de uma pessoa profética. Pessoas proféticas podem ter consequência o poder e os dons do Espírito, mas somente os dons do Espírito e o poder não são exatamente o sinal de alguém que é profético. Eu vou provar isso para você. Mateus 7:22 fala assim, ó: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos o quê? Muitos milagres. Versículo 23. Então lhe direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Então, pessoas que manifestaram grandes milagres, o Senhor, afasta de mim, porque nunca vos conheci. Então, quero que você grife aí a palavra nunca vos conheci. Então, ser profético tem a ver com ser conhecido por Deus. Então, aqueles que não são conhecidos por Deus, eles serão afastados da presença do Senhor. Então, vamos lá, mais uma passagem. Tiago. Jeff, onde fica Tiago? Lá no finalzinho, depois de Hebreus. Tiago 2, versículo 23. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ele foi chamado, que irmãos? Amigo de Deus. Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque ele creu. Grifa essa palavra creu. O que ela significa? Obediência. Abraão obedeceu ao Senhor. O Senhor falou: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Vai para uma terra distante e eu serei contigo. Abraão foi abençoado. Abraão recebeu uma promessa que ele teria um filho em idade avançada, mesmo já não podendo mais ter filho, ele teria um filho. Nós sabemos que ele teve Isaac, e Deus pediu o seu único filho, o filho da promessa, para que ele entregasse de forma de sacrifício, e Abraão obedeceu ao Senhor, entregou Isaac, e o Senhor poupou o seu filho. Então Abraão foi um homem obediente até o fim, e essa obediência o tornou-se amigo de Deus, e Deus declarou essa amizade no qual nós podemos ler hoje, no qual o Senhor falou: Abraão foi meu amigo. Isso é uma pessoa profética. E Abraão, irmãos, Abraão não manifestou grandes poderes como Elias, como Moisés, como Eliseu. Abraão, ele teve um relacionamento com Deus. Ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, ele intercedeu pelo seu povo. Deus almoçou com Abraão. Abraão tinha intimidade com o Senhor. Então, uma pessoa profética é uma pessoa que é íntima do Senhor, que conhece o coração de Deus. Vamos seguir aqui. Outra pessoa, irmãos, profética, Lucas 7. Lucas 7, versículo, eu anotei aqui, versículo 28. Lucas 7, versículo 28. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há outro maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Quem é esse João, irmãos? É João Batista. Quem foi João Batista, Jeff?
João Batista ele foi filho de Zacarias com Isabel, e ambos não podiam mais ter filhos, já estavam avançada de idade. Zacarias era um sacerdote e Zacarias ele teve uma visita do anjo que falou que ele teria um filho com a sua idade avançada, no qual ele ficou mudo com essa experiência e tudo. E quando João Batista nasceu, ele foi consagrado a Nazireu, não podendo beber vinho, nem cortar o cabelo, foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre de sua mãe. Ele foi então enviado pelo seu pai ao deserto, e eu, Jeff, creio que no deserto ele cresceu em estatura, em graça, em intimidade com o Senhor. E quando ele apareceu, ele veio com uma pregação sobre o arrependimento e preparando o caminho para o Senhor. Então, João Batista, ele também não manifestou grandes poderes, não manifestou grandes milagres, mas João Batista, ele tinha uma palavra que ele recebeu no deserto e ele tinha uma intimidade com Deus, e por isso ele foi considerado um dos grandes homens da fé. Amém, irmãos? Então, ser profético não necessariamente você tem que manifestar poder e milagres, mas nós vamos caminhar mais nisso, porque nós vamos ver que Paulo ele nos orienta a buscar os dons do Espírito. Eu não sou contra os dons do Espírito, pelo contrário, eu quero que você tenha zelo pelos dons do Espírito, eu quero que você tenha zelo pelo poder do Evangelho, como Romanos 1,16 fala, que o poder do Evangelho é para a salvação. Amém, irmãos? Então vamos seguir aqui. Então, irmãos, eu coloquei aqui, ó, a base de uma pessoa profética não é aquilo que ela pode fazer, mas naquele que chamou ela para ser. Então, a sua base como uma pessoa profética não tem a ver com aquilo que você pode fazer, mas tem a ver com aquilo que você deve ser, e isso é ser amigo de Deus. Então, qual é a nossa base para o profético? Amós 3:7. Amós 3:7. Cara, quando eu fui ministrar essa palavra, o Senhor falou muito comigo em Amós 3:7. E eu quero compartilhar com os irmãos. Olha o que o Senhor fala, Amós 3:7. Certamente, ou seja, com certeza, o Senhor não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas. Essa palavra servos, irmãos, também significa amigos. Amigos são profetas. Mas por que ele coloca esse contexto de servos? Porque todo amigo de Deus, ele tem um coração de servo, ele está aqui para servir. Os profetas estão aqui para servir. Então ele fala, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas. Então, a minha pergunta é, irmãos, você revela seus segredos para qualquer pessoa? Você conhece uma pessoa ali na esquina e você já revela os segredos do seu coração para ela? De forma alguma, né? Você revela teu coração para os segredos do teu coração para pessoas que você confia, para pessoas que você ama. E assim é Deus. E Deus, ele resolveu que tudo que ele fosse fazer, ele iria fazer através de relacionamento, e que os segredos do reino dele, ele iria entregar para os seus amigos. Então, o Senhor, ele tem chamado amigos para que ele possa compartilhar do seu coração. E algumas palavras me chamou a atenção aqui, fala, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar, ou seja, sem compartilhar sem compartilhar aos seus servos, os profetas. Então, o Senhor, ele compartilha o seu coração com seus amigos que têm um coração de servo. E quando eu pensei nisso, me veio uma imagem na cabeça muito forte, no qual eu vi, pensa comigo, quero que você imagine comigo. Imagina que você vai subir num lugar alto e você não alcança e você está com seu amigo. O que você faz? Você dá pé para ele ou você dá o ombro para que ele possa subir e alcançar esse lugar mais alto? E qual deve ser a dinâmica? A dinâmica deve ser que quando ele chegar nesse lugar mais alto, ele venha te puxar para que vocês possam prosseguir. E assim é o reino de Deus. Deus não dá visão para as pessoas para que elas possam seguir sozinhas. Ele dá para que pessoas possam compartilhar da visão, compartilhar da vida dele
para puxar o outro e assim eles seguirem junto e todos se alegrarem. Então Deus tem esse desejo de que nós venhamos ter um coração de servo, primeiramente sermos conhecidos por Ele, termos intimidade com Ele e também venhamos servir ao próximo, aos irmãos. Então a base a respeito dos dons do Espírito, nós vamos aprender isso, é a base do coração de servo, é a base do amor, é a base de querer trazer vida para o corpo de Cristo, tá bom? Vamos lá. João 15 fala assim, olha que interessante. Já não vós chamo servo, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu chamo de amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Então Jesus ele compartilha tudo aquilo que ele ouve do Pai com os seus amigos. E nesse contexto aqui ele fala que não compartilha com servos, porque existem pessoas que servem a Deus, mas não conhecem a Deus. E Deus não quer que você sirva a Ele sem o conhecer. Deus quer que você seja amigo dele, que você o conheça. E sim, automaticamente, conforme você vai conhecendo a Deus, você vai ter também esse coração de servo, de amar os irmãos. Amém, irmãos? Então, iniciamos com Mateus 7, né? Falando a respeito daqueles que serão afastados por não conhecer a presença de Deus, não conhecer a pessoa de Deus. E eu quero terminar com Mateus 24, para vocês verem a importância de entendermos o que é ser profético. Olha o que fala Mateus 24, no versículo 10. Nesse tempo, está falando dos últimos dias, nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Versículo 11. Também surgirão o quê? Muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora, veja o versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão o quê, irmãos? Grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Então, irmãos, a gente vai ter um grande mover de poder, de dons nos últimos dias. O Espírito do Senhor vai ser derramado sobre a terra e vai ter muita gente fluindo através de espíritos malignos, através do Espírito de Deus, e nós vamos ter uma chuva abundante de milagres, prodígios, maravilhas acontecendo sobre a terra. Só que a questão é que nem todos serão proféticos. E eu quero que você tenha o seu coração focado em Deus, não nos milagres, não nos prodígios, não nas maravilhas. Todos os sinais, eles devem apontar para Deus e não para si próprio. Os sinais, eles não têm o alvo neles mesmos. Todos os sinais, eles têm o alvo em Cristo. Então, que o foco da sua vida, o foco do seu coração, seja a presença do Senhor, pois isso que vai te tornar uma pessoa profética. Amém, irmãos? Então, lembre-se da pergunta: o que é ser profético? É ser conhecido por Deus. É ter o coração no qual Deus pode confiar seus segredos. E aí eu botei aqui um exemplo de um homem que foi profético, além de Abraão, como já falamos, além de João Batista, temos Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha uma prática de meditação e contemplação, um homem que conhecia a pessoa de Deus. Por isso ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, e por isso ele escreveu o Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza, a sua formosura, a sua grandeza. Amém, irmãos? Então, uma coisa é necessário, e essa é a presença do Senhor. Mas nem por isso nós vamos deixar de buscar os dons do Espírito.
Pelo contrário, iremos buscar intensamente, com zelo e com amor, da forma certa. Fica para os próximos capítulos. Fui!